Olá, seja bem-vindo à aula número 60 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, estou muito contente por estar com você. Tem se cuidado, está fazendo higiene, lavando as suas mãos com água e sabão, usando o álcool em gel quando é possível e permanecendo em casa, só saindo quando é necessário, usando a máscara? Muito bem, esses cuidados são fundamentais para cuidar da sua vida e da vida das pessoas que você ama, né? As crianças também conseguem cuidar dos outros quando se cuidam. Muito bem, já está organizado para a aula? Pega o seu caderno, né? Para essa aula você vai precisar do caderno, o lápis, a borracha, já deve estar aí ao seu lado. E se você tiver uma folha de papel sulfite para a gente ir construindo a nossa caixa do cartunista. Se não tiver o papel sulfite, não tem problema. Depois a gente faz com uma tirinha de alguma folha do caderno, tudo bem? Então abre o seu caderno, pula uma linha dos registros anteriores, olha no calendário que dia é hoje, anota a data, anota lá, aula 60 de língua portuguesa com bastante capricho. Tudo registrado, fez com bastante capricho? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho a aula anterior? O que nós vimos na aula anterior? Então, olha lá. Nós conhecemos um pouquinho os personagens das histórias em tirinhas que estamos trabalhando. Conhecemos o Meleca, o Mauro, não foi? Vimos ali que nas tirinhas é comum acontecer alguma coisa imprevisto. E vimos um pouquinho também o uso do termo a beça. Você está lembrado de tudo isso? Conseguiu relembrar um pouquinho da aula anterior? Muito bem. E as tirinhas? Você lembra o que são as tirinhas? Então, as tirinhas são esse tipo de texto escritos numa sequência de quadros. As tirinhas nos acompanharão por algumas aulas. Ficou uma atividade também para você registrar. Você lembra qual é? Você fez a atividade? Era sobre o uso da palavra afinal. Olha lá, como ficaria a frase usando a palavra afinal para concluir a ideia que explica o porquê de Mauro não querer comer insetos? Aí estava lá, Mauro não quer comer insetos, Mauro come folhas. Como ficaria a mesma frase usando a palavra afinal? Ficaria, Mauro não quer comer insetos, afinal, ele come folhas. Muito bem. Esses dois personagens estiveram conosco, mas nas tirinhas nós vimos que a Clara Gomes tem mais personagens dos bichinhos de jardim. Nós vimos lá o Mauro, que é o minhoco ingênuo, a Maria Joaninha Cascudo, que é uma joaninha geniosa, o Caramelo, que é um caramujo poeta, e o Meleca, que é um lagarto mudo. Eu vou pegar um pouquinho da nossa caixa surpresa aqui para lembrarmos o que vimos e o que vamos construir ao longo das aulas. Vou abri-la aqui. Qual será a dica de hoje, né, para as nossas aulas? Vou relembrar aqui que nós tínhamos a foto da autora, da Clara Gomes. E nós temos, então, algumas coisas aqui para relembrar e para falar sobre os bichinhos de jardim. Eles caíram, mas estão aqui os personagens. Olha só. Esses daqui foram feitos a partir de desenhos. E se você quiser, você também pode construir os seus desenhando. Se você tem uma impressora, você imprime. Se não tem, a gente desenha e cria os nossos. Além disso, tem mais um joguinho aqui. Tem mais uma parte dos bichinhos de jardim neste envelope. Aqui tem um jogo
da memória. E olha que bacana que ele é. Então ele tem, de um lado, o personagem e aqui as características de algum personagem. Aqui tem a característica do caramelo. O caramelo é o caramujo, você lembra? Então, quando você for jogar o seu jogo da memória, você vai ter que encontrar os pares. Então, como eles se completam. Essa é uma alternativa. E a outra é fazer somente com as imagens. Olha lá, o Minhoco, o Mauro, né? A Maria Joaninha está aqui no parzinho dela. Olha lá o nosso lagarto, o Meleca, está aqui também. E aqui tem alguns outros personagens que nós não vimos ainda, né? Que eles não apareceram nessas tirinhas, mas fazem parte dos bichinhos de jardim. E aqui está o caramelo. Viu que bacana? No final da aula, a professora vai dar dicas de como construir um jogo da memória para deixar na sua caixa do cartunista. Você está gostando de conhecer esses personagens? Vamos conhecer mais uma história deles? Então, vamos conhecer um novo texto? A professora vai adiantar para vocês um pouquinho sobre esse novo texto. Houve um tempo que circulou bastante na internet um texto que era chamado Filtro Solar. O autor do texto dava algumas dicas e ele começava dizendo assim: use filtro solar. E depois ele falava dicas para a gente viver melhor. Então ele dizia que o filtro solar ao longo da vida fazia bem, mas que sorrir também faz bem, abraçar as pessoas faz bem. Então ele trazia uma série de conselhos para que as pessoas tivessem uma vida melhor. E a autora, a Clara Gomes, fez uma versão do filtro solar usando os bichinhos de jardim. Vamos conhecê-los? Conhecer o texto, né? Olha lá. Filtro solar segundo os bichinhos. Abra o dia com a chave da gentileza. Cave buracos na terra regularmente. Ouça muito, fale pouco e não me aborreça. Leve sempre um sorriso extra ao sair. Faça montinhos de terra regularmente. E por pior que seja a sua vida, cuide dela e não da minha. Lembra que a professora contou que sempre acontece algo que nós não esperamos ou alguma coisa que causa humor, o efeito de sentido da tirinha? Então, para conhecer o final dessa história, vai precisar responder uma pergunta. Qual dos 3 personagens dará uma resposta que completa o efeito de humor do texto? Então, qual dos 3? Será que é o Caramelo, o Mauro ou Maria Joaninha? Você vai colocar, se você achar que é o Caramelo, você vai colocar a letra A. Se você achar que é o Mauro, coloca a letra B. E se achar que é Maria Joana, coloca a letra C. Foi escutando o que a professora falou? Se você escutou, você já vai entender, vai ficando mais fácil. Então, olha lá com a professora, eu vou colocar as falas dos personagens. Semeie flores na ida e verá o jardim na volta. Role na terra regularmente. E use sempre o repelente de malas. Conseguiu identificar aí quem trouxe um efeito de humor para o texto? Qual dos 3 personagens que foi? Se você respondeu que foi a Maria Joaninha, a Maria Joana, a Joaninha, você acertou se você respondeu a letra C. Por quê? Porque se é para ser conselhos para viver melhor o dia, como que ela diz todas essas coisas e ainda diz para usar um repelente de malas? Não é? Então, ela é que traz o efeito de sentido para a tirinha. Mas olha lá, vamos continuando aqui com o nosso aprendizado. Qual o sentido da palavra mala utilizado na tirinha? A Maria Joana usou ali a palavra mala. Será que é o objeto mala? Será que ela disse assim, use o repelente de malas, dizendo que é para a gente repelir esse tipo de objeto? Ou para repelir a pessoa que incomoda ou que é inconveniente? O que você acha? Que ela usou uma gíria ou que ela falou do objeto? Tá pensando aí com a professora? Então registra só a palavra no seu caderno, coloca 2, tracinho e a resposta. Registrou? Se você escreveu que foi a gíria,
Você respondeu certo. Ali, nesse sentido, e use sempre o repelente de malas, ela está falando de pessoa que incomoda ou que é inconveniente. Vamos ler a tira todinha agora para ter uma ideia de toda ela? Abra o dia com a chave da gentileza. Cave buracos na terra regularmente. Ouça muito, fale pouco e não me aborreça. Leve sempre um sorriso extra ao sair. Faça montinhos de terra regularmente. Por pior que seja a sua vida, cuide dela e não da minha. Semeie flores na ida e verá o jardim na volta. Role na terra regularmente. E use sempre o repelente de malas. Essa é a tirinha toda. Então, viu que cada um dos personagens, ele dá dicas para a pessoa ter um bom dia conforme aquilo que ele gosta, não é verdade? Se você prestou atenção lá no comecinho nas características, você vai entender bem isso. Então você conseguiu perceber o que deu o efeito de humor ou de ironia na tirinha que nós vimos agora? Primeiro, os personagens dão dicas de como aproveitar as situações do dia com leveza. A Maria Joaninha, não. Joaninhas, normalmente, são personagens fofinhos. Nesta tirinha, ela é mal-humorada. E Maria Joaninha diz para usar um repelente contra malas. Mas quem está sendo inconveniente na tirinha? Quem que está destoando do grupo ali? Não é ela mesma? Então, nessa tirinha, o efeito de ironia e de humor, quem dá é o personagem, pela sua forma de ser. E o que é o efeito de ironia? É isso que a professora acabou de falar. Então, ele consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto, diferente do usual, ganha um novo sentido. Então, dependendo de como usa uma palavra ou uma expressão, ele vai ter um sentido diferente. Você já ouviu falar assim, né, quando alguém entra e não fala com ninguém? Entra numa sala, não fala com ninguém. Daí alguém diz assim, nossa, que menino educado, entrou e nem cumprimentou. Nós estamos usando de uma ironia, não é? A gente está falando, nossa, que educado, mas ele não foi educado. Então, isso é ironia. Pode fazer referência a uma situação ou um fato engraçado. Às vezes a gente usa um fato engraçado para usar o efeito de ironia. E pode ser até o timbre de voz quando falada. Quando você diz, ah, ele é um anjinho, a gente está usando uma ironia. É muito provável que você já tenha ouvido ironias aí nas suas conversas. Talvez já tenha até usado a ironia na conversa com os seus colegas. Cada aula de língua portuguesa a gente vai aprendendo um pouquinho mais, não é? E agora nós vamos fazer uma atividade para entender bem os personagens da tirinha. Como será a atividade que vamos fazer agora? As falas dos personagens, ó, vocês viram que elas estão em balões. E cada balão foi separado e nós vamos colocar conforme cada um falou em cada quadro. Então, olha lá, no primeiro quadro da tirinha, como que começou? Então, o Caramelo falou, abra o dia com a chave da gentileza. O Mauro Minhoco falou, cave buracos na terra regularmente. E a Maria Joaninha falou, ouça muito, fale pouco e não me aborreça. Você não acorda de vez em quando igual a Maria Joaninha, não, né? Você acorda todo dia bem disposto? Vamos para o segundo quadro. O que o Caramelo falou? Leve sempre um sorriso extra ao sair. O Mauro falou, faça montinhos de terra regularmente. É um bom conselho para minhocas, né? E a Maria Joaninha, por pior que seja a sua vida, cuide dela e não da minha. Vamos para o terceiro quadro. O Caramelo falou, semeie flores na ida e verá o jardim na volta. O Mauro disse, role na terra regularmente. E a Maria Joaninha colocou,
E use sempre o repelente de malas. Olha lá, assim nós separamos a fala de cada personagem. O que nós conseguimos perceber? Que a autora, ela usou uma cor de balão para cada personagem. Vocês já tinham percebido isso? Ela pegou, então, a cor azul para todas as falas do Caramelo. Ela usou a cor verdinha para todas as falas do Mauro. E usou a cor rosinha para todas as falas da Maria Joaninha. Mesmo a Maria Joaninha sendo a mais mal-humorada da turma. Uma outra característica que a autora usa é o travessão antes da fala. Olha só, dentro de cada balão tem o travessão. Isso é uma opção da autora, porque os balões de fala nos quadrinhos, nas tirinhas, eles já são marcas da fala individual. Pode ver que cada personagem, quando vai falar, tem um balão para si. Então isso já é uma marca da fala individual. E assim, separado, a gente consegue ver bem certinho o que cada um falou. Olha lá o Caramelo, ó. Abra o dia com a chave da gentileza. Leve sempre um sorriso extra ao sair. Semeie flores na ida e verá o jardim na volta. E o Mauro? Cave buracos na terra regularmente. Faça montinhos de terra regularmente. E role na terra regularmente. Esse é um conselho para minhocas. E a Maria Joaninha? Ouça muito, fale pouco e não me aborreça. Por pior que seja a sua vida, cuide dela e não da minha. E use sempre o repelente de malas. Ficou mais fácil entender as características dos personagens aqui? Fica, né? Então agora você vai fazer uma atividade aí olhando para sua tela. O que você vai fazer nessa atividade? Você vai usar o seu dedo para ligar o personagem à característica dele. Sempre com aquele cuidado que a professora diz, né? Não é para apertar a tela, nem para estragar, não precisa nem encostar na tela. Coloca o dedo um pouco próximo e vai ligando, vê se você liga certo. Então, de um lado está ali as características, ó. Ingênuo, ocupado com os afazeres. Qual dos três personagens que é ingênuo e ocupado com os afazeres? Você já ligou aí? Já sabe quem é? É o Mauro. É poeta, é sonhador, vê beleza e leveza na vida. Será que é a Maria Joaninha ou será que é o Caramelo? E o próximo, genioso, mal-humorado ou mal-humorada, e não quer ser incomodado. Quem é ali que não quer ser incomodado? Já ligou os demais? Então confere com a professora. Quem é poeta? É o Caramelo. E genioso, mal-humorado e que não quer ser incomodado é a Maria Joaninha. Facinho fazer depois das atividades que nós fizemos, não é? Então agora vamos fazer algumas perguntas e você vai registrar a resposta no seu caderno apenas usando a legenda. A legenda agora para os bichinhos de jardim é ou uma florzinha ou uma folha. Olha lá o primeiro, ó. Aprendendo com o Caramelo. Abra o dia com a chave da gentileza. Com esta frase, Caramelo quer dizer que existe uma chave, um objeto para abrir o dia, né? Que alguém acorda cedo, pega a chave e abre o dia? Ou que abrir é começar o dia e chave é a nossa gentileza? Qual das duas alternativas você acha que é? Então, se você achar que é a primeira, você desenha uma florzinha. Se você achar que é de baixo, você vai desenhar uma folha. Você está fazendo junto com a professora? Está acompanhando a minha fala? É porque você pensa junto e já registra. Assim a aula da gente vai ficando mais dinâmica, não é verdade? Então, olha lá a resposta certa. A resposta é a folha. Abrir é começar o dia e a chave é a nossa gentileza. Aqui ele usou o sentido figurado. Lembra que nós vimos em aulas anteriores o sentido figurado? Quando não é o sentido real da palavra, quando a pessoa usa uma palavra para dar um outro significado a ela, é um pouco mais poético. Então é justamente isso. Aqui, né? Neste caso, o Caramelo é mais poético. Olha a próxima. Leve sempre um sorriso extra ao sair. Então, com esta frase, o Caramelo quer dizer que é preciso sorrir mais do que uma vez ao sair de casa, ou que é possível guardar um sorriso e levar ele junto como se fosse um objeto.
Então, se você acha que é a primeira, você vai desenhar aquela florzinha. Se você achar que é de baixo, vai desenhar uma folha. Se você prestou atenção na explicação da anterior, essa aí ficou muito mais fácil, não ficou? Muito bem. Então, olha lá, confere a resposta com a professora. A resposta certa é preciso sorrir mais do que uma vez ao sair de casa. Mais uma vez ele usou o sentido figurado, né? Leve sempre um sorriso extra ao sair. Então, se você sorriu uma vez, né? Sorria outras, sorria quantas vezes puder ao sair de casa. Muito bonitinho esse nosso amigo Caramelo. E mais uma frase dele. Semeie flores na ida e verá o jardim na volta. Com esta frase agora, o Caramelo quer dizer que se formos educados e simpáticos, receberemos o mesmo, ou que as flores crescem rápido, se plantar flores no mesmo dia as colherá. Essa tá mais fácil, não tá? Desenhou a legenda aí? A florzinha ou a folhinha? Desenhou? Muito bem, vamos conferir a resposta então. A resposta certa é a legenda da florzinha. Se formos educados e simpáticos, receberemos o mesmo. Mais uma vez, ele usou o sentido figurado. Olha só, por que o Caramelo usa o sentido figurado? Então, você sabia que o Caramelo é conhecido como poeta por quê? Porque ele vê as pessoas e as coisas com beleza e positividade. E porque usa a linguagem figurada em suas falas. É uma forma bastante usada nos poemas. Então, bastante poema usa o sentido figurado. Bacana, né? E qual que é a diferença, então? Há pouco nós falamos sobre a palavra mala, não foi? E agora nós falamos um pouco sobre o sentido figurado. Você sabe a diferença entre o sentido figurado e uma gíria? Vamos aprender? Acho que você vai gostar de saber. Olha lá, então o sentido figurado é um sentido simbólico da palavra. Também, para ter sentido, precisa estar em um contexto, escrito ou falado. Se a gente só falar, às vezes a gente não compreende. Precisa ter todo um texto para que a gente entenda ou estar acontecendo em alguma conversa. Ele provoca sentimentos em quem lê ou quem ouve. Não é isso que aconteceu ali enquanto lemos as falas do Caramelo? Ele provoca algum sentimento em nós. Nesse caso, sentimentos bons. Quando ele diz pra gente, né, semeie flores na ida e você as colherá na volta, vai provocando os bons sentimentos. E normalmente é usado em poemas, canções e outros textos, certo? E a gíria? O que é a gíria? A gíria é uma palavra ou expressão que é usada por alguns grupos de pessoas. Não é usado por todas as pessoas, alguns grupos usam. Com o tempo, a gíria é excluída ou substituída da maior parte das falas. Vamos pensar, quer ver uma gíria que é antiga, talvez se tiver pessoas mais velhas vivendo com você, você vai perguntar, eles vão saber o que são essas gírias. Quer dizer, o arco da velha, chamar uma pessoa de dondoca, estourar a boca do balão, chamar alguém de pitel. Isso são gírias que não se usa mais. Então, com o tempo, as gírias são substituídas, são usadas por outras. E são usadas em situações informais de comunicação, como conversas com os colegas. A gente não usa a gíria para conversar com o nosso chefe, a gente não usa a gíria para conversar com o diretor da escola, a gente usa para conversar com os nossos colegas. E hoje tem umas gírias novas, não é? Para você ter ideia de como vai aparecendo gírias novas no vocabulário. Hoje a gente fala sobre dar biscoito, quando a pessoa quer atenção, vamos dar biscoito para a pessoa. Sextou, quando chega ao final de semana. Stalkear, quando você vai olhar o que a pessoa coloca nas redes sociais. E falamos também da vibe. São gírias novas que vão surgindo com o tempo. Conseguiu perceber a diferença entre o sentido figurado e a gíria? Aposto que se você prestou atenção, conseguiu perceber. E agora, nós vamos estudar um outro personagem. Nós estudamos as falas do Caramelo. Agora vamos para as falas do Mauro. Então pega o teu caderno para poder fazer o registro. Qual a ordem das recomendações
que Mauro fez no texto, você lembra? Cave buracos na terra regularmente, role na terra regularmente e faça montinhos de terra regularmente. Qual foi a ordem que ele colocou ali? Foi o número 1, role, cave e faça? Ou foi o número 2, ele disse para cavar, fazer montinhos e rolar? Ou foi o 3, faça montinhos, role e cave? Você consegue pensar numa sequência bem certinha? Se você não lembra muito do texto, pense em como isso pode ter uma lógica. Por onde uma minhoca pode começar? Será que ela já começa fazendo montinhos? Ou ela começa cavando? Ou ela começa rolando? Anotou o número da resposta aí no seu caderno? Anota a resposta. Muito bem. Agora eu vou trazer a alternativa correta. E a alternativa correta é o número 2. Ele falou: cave buracos na terra, faça montinhos de terra e role na terra. Então, o que ele ensinou foi, primeiro cavar, depois que você tirou a terra, ficou um montinho. E depois que tinha um montinho, você ia rolar naquela terra, né? Não você. No caso, esse conselho serviria para uma outra minhoca, né? Melhor do que pra gente. Mas essa é a sequência lógica do que o Mauro falou. E você sabe o que é a palavra regularmente? Regularmente quer dizer com regularidade. É uma coisa que você faz sempre. Por isso ele usou a palavra regularmente. Acompanhou bem essa primeira tira? Muito bem. Vamos conhecer uma outra? Também com os bichinhos de jardim. A outra chama-se Novo Site. Tive uma ideia incrível para a criação de um novo site. Vai ser revolucionário, um portal de dar conselhos. O que acha? Olha lá o que vai acontecer. Posso te dar um conselho? Perfeito, ótimo nome. Você acha que a Maria Joaninha queria mesmo dizer um novo nome para o site? Você acha que isso é o que ia acontecer? Vamos ver a tirinha toda? Olha lá. Tive uma ideia incrível para a criação de um novo site. Vai ser revolucionário, um portal de dar conselhos. O que acha? Posso te dar um conselho? Perfeito, ótimo nome. Como que a gente lê uma tirinha, você sabe? A professora vai dar algumas dicas. Primeiro, leia todos os quadros, um a um. Você tem que ler, então, um quadro de cada vez. Não pode ter pressa. Observe as cores nos quadros e as mudanças de cenário. O autor usa dessa linguagem não verbal para comunicar também. Perceba que os personagens demonstram emoções e reações pela expressão facial. Então, o rostinho deles vai mudando conforme eles conversam. Percebeu ali que está em destaque? E a leitura deve ser feita da esquerda para a direita, a mesma direção que a gente usa para escrever aqui. Se você seguir esses conselhos, isso vai ficar muito mais fácil de você entender a leitura das tirinhas. E agora eu vou fazer mais uma atividade. Deixa o caderninho aí de lado. Vamos lá. Durante a conversa, os personagens estão se deslocando ou estão parados? Observa toda a tira e observa como estão os desenhos. Aí você consegue ter uma ideia se eles estão parados ou se deslocando. Quer um tempinho para registrar? Então, tempinho para você. Respondeu? Então vamos conferir com a professora agora. Os personagens estão se deslocando. Isso mesmo. Como que a gente percebe? Observando o fundo ali atrás, ó. Se você olhar, parece que eles estão passando
por alguns lugares, mais alto, depois mais baixo. A gente até imagina que seja uma montanha, mas como eles são pequenos, deve ser alguma coisinha ali no jardim. Tá? Próxima pergunta. O que acha? O que significa a expressão da Maria Joaninha neste quadrinho? 1. Que ela está com sono. 2. Que ela está espantada. Ou 3. Que ela está inconformada. Você só vai anotar aí. 1, 2 ou 3. Olha bem para a carinha dela. Lembra da tira. Como será que a Maria Joaninha está? Respondeu? Então vamos conferir com a professora. Olha lá. É o número 3. A Maria Joaninha está inconformada. Né? Por quê? Porque ela não se conforma ali com o caramelo querer fazer um site de conselhos e estar pedindo conselho. Né? Acho que ela deve estar pensando bem isso. Puxa, ele vai dar conselhos e está pedindo conselho. Ou talvez ela esteja pensando... Puxa, mas será que vale a pena fazer mais um site para dar conselhos? Será que você vai se sair bem nisso? Então, a expressão dela ali é inconformada. Se você errou, não tem problema. Apaga, deixa a resposta certa ali, que é o número 3. O importante é você estar sempre pensando, estar atento, participando da aula. Com isso, você ganha muito aprendizado. Agora vamos olhar as duas tirinhas que nós vimos hoje. Ó. Primeira, filtro solar, e a segunda é o novo site. O que provoca o efeito de humor? Então, o fato de um personagem que quer dar conselhos, pedir um conselho e não entender a resposta, qual das duas que acontece isso? É na 1 ou na 2? Coloca lá o número. No teu caderno você só vai colocar os números em ordem, tá bom? E a outra, um personagem fofo, ser mal-humorado e dar conselhos negativos. Achou qual é um e qual é outro? Se você prestou atenção, tirou de letra essa atividade, não é? Então, a primeira ali é o número 2, é a tirinha novo site. É o personagem que quer dar conselhos, mas ele pede conselhos e, além de tudo, não entende a resposta. E a 1, o filtro solar, tá ali, é um personagem fofo, ser mal-humorado e dar conselhos negativos. Agora nós vamos fazer uma outra atividade sobre as palavras que apareceram nas tirinhas. Olha que lindo ficou o nosso jardim aqui com os bichinhos de jardim. O que aconteceu nas tirinhas que nós vimos? Apareceram palavras escritas com C cedilha. Olha lá, a palavra ouça, a palavra aborreça, a palavra faça e a palavra criação. Ó, todas elas são escritas com C e o cedilha. Por que eu falei C e o cedilha? Porque é a letra C e embaixo tem o sinalzinho ali de cedilha. E agora do nosso jardim, nós vamos tirar mais palavras. Vamos olhar quais são elas. Vou pegar a primeira palavra que está aqui, é a palavra calça. Vou colocar aqui. Outra palavra. Colocarei aqui a palavra almoço. Mais uma. A palavra ação. Vou deixar aqui. Uma outra palavra que nós usamos bastante, a palavra açúcar. Ajeitar aqui bem bonitinho para nós, né? Nós merecemos ver as coisas bem bonitinhas. Outra palavra que nós vamos colocar aqui é a palavra ações. Muito bem. Vamos colocar mais uma. A palavra Iguaçu. Vou colocar aqui. Outra palavra. A palavra braço. Vou colocar aqui. Embaixo dessa. Mais uma palavra, a palavra paçoca. Mais uma palavrinha no nosso jardim, a palavra dança. Vou colocar nessa coluna.
A próxima palavra é açucarado. Você já sabe onde que a professora vai pôr? Tá prestando atenção? Tá vendo como que a professora está organizando as palavras? Se você falou que é aqui nessa coluna, perfeito, acertou. Bem aqui. Açúcar, iguaçu e açucarado. Mais uma palavra. A próxima agora é a palavra lição. Em qual coluna que eu vou colocar? Vou colocar nesta coluna aqui. Uma outra palavrinha vou escolher para esta coluna. É a palavra preguiça. Mais uma palavra é a palavra lições. Lição e lições. A próxima agora é coração. Coração eu vou colocar nessa coluna aqui. E a próxima palavra, a última palavra que estava aqui no nosso jardim com os bichinhos, é a palavra corações. A professora quer que vocês prestem atenção bem certinho como que nós organizamos aqui essas colunas. Olha lá, ficou como? Ficou calça, dança, preguiça. Almoço, braço, paçoca. Açúcar, iguaçu e açucarado. Aqui, ó, ação, lição, coração. E na última coluna aqui, ó, ações, lições e corações. Por que isso? Para que a gente possa prestar atenção em algumas regularidades. Veja bem, você conseguiu perceber aqui que quando uma palavra é escrita aqui com C, cedilha, o plural dela, ou quando quer dizer que tem mais do que uma, também vai ser escrito com C, cedilha? Você conseguiu prestar atenção que o C, cedilha, só é usado em algumas vogais, com algumas vogais? Olha só com a vogal A, com a vogal O e com a vogal U. Não se usa o C e a cedilha com as vogais E e com as vogais I. Isso a gente não vai usar. Isso já são algumas regularidades bem bacanas, não são? E a professora vai passar mais algumas para você ver. Presta atenção na tela. Então a professora quer que você observe o alfabeto que está aparecendo. Você já viu que o C, cedilha, não está no nosso alfabeto? É porque o cedilha é um sinal gráfico, não é uma letra do alfabeto. Então ele é um sinal gráfico usado embaixo da letra C para mudar o som para SS. Então cada vez que aparecer o C com a cedilha embaixo, o som que se faz é SS, como nós vimos aqui nas palavras, né? Ó, calça, dança, paçoca. Então o som é parecido. A gente só tem que lembrar quais palavras que podem ser escritas com C cedilha. Outra coisa, cedilha é usada apenas na letra C, somente na letra C, e com as vogais A, O ou U. Foi isso que nós vimos aqui, não é? Cedilha só na letra C, embaixo dela, e com as vogais A, O e U. E também nenhuma palavra da língua portuguesa começa com C cedilha. Perceberam que nenhuma das palavras aqui começa? E nenhuma outra palavra que você for escrever da língua portuguesa começa com C cedilha. Vamos ver se você prestou atenção nessa atividade. Agora você vai ter que pegar o seu caderno, olha lá, bem atento. Tem algumas palavras aqui, não tem? Você vai olhar para elas e vai encontrar 3 palavras que são escritas com cedilha. De todas essas aí, apenas 3 são escritas com cedilha. Lembra das regrinhas? Muito bem. Então, tempinho para você encontrar as 3 palavras.
Vamos conferir com a professora quais são as 3 palavras. Primeira que nós vamos eliminar 2. Olha lá, a palavra aparece e a palavra esquece. Por quê? Porque não se usa cedilha com a vogal E e com a vogal E, né? Que é o caso das 2 palavras. Próximo que nós vamos eliminar é a palavra, as 2 palavras, ó. Cinema e aborrecido. Por quê? Não se usa cedilha com a vogal I. Então, eliminamos também. Vamos para a próxima. Eliminamos agora a palavra cacau e Curitiba, porque nenhuma palavra da língua portuguesa começa com cedilha. Então, quais são as 3 palavras que vão usar aqui o cedilha? São as palavras moço, curiaçu e criança, porque elas estão dentro das regras que nós vimos, ó. Não começam com cedilha, tem o som do SS e é usado apenas nas vogais O, U e A. Muito bem, se você acertou, parabéns. Se errou, também parabéns, porque você fez a atividade, isso é muito importante. Vai lá agora, apaga e deixa registrado certinho no seu caderno. Muito bem. Vamos para a hora da leitura? A hora de ler aquela tirinha por prazer. Olha lá. Calma, amiga. Para de soluçar e respira. É claro que eu sei que você não é um monstro. Aí eles dizem, não é medo, é nojo, como se fosse me sentir melhor. Essa é uma tirinha para a sua leitura, para o seu deleite. E agora vamos para aquela hora que nós adoramos. Vamos fazer a caixa do cartunista. Assim como a professora tem a caixa surpresa, e eu vou construindo também uma caixa do cartunista junto com você. Se você ainda não preparou, prepara lá o seu potinho, né, que você pode reciclar para fazer a sua caixinha do cartunista. Então, olha qual que é a atividade de hoje. Primeiro, nas tirinhas, normalmente acontece algo que não esperamos. O autor ou a autora usa do humor ou da ironia na sua produção. E você, já falou uma coisa querendo dizer outra só para dar um efeito de ironia na sua fala? Então é isso que você vai registrar. Como? Você vai fazer numa tira de papel e vai pôr na sua caixinha. Eu preparei a minha aqui, ó. Um dia, meu irmão estava fazendo bagunça e eu disse, ai, meu irmão é um anjinho. Então, guardei aqui. E a próxima que eu coloquei foi assim, que barulho foi esse? Alguém derrubou um lenço no chão? Um dia que caiu um copo e fez um barulhão. Eu usei da ironia no meu dia a dia. E a professora disse que ensinaria hoje algumas estratégias para fazer o seu próprio jogo da memória. Então esse aqui a professora fez mais simples, ó. Você pode desenhar apenas os personagens que nós vimos, os 4 personagens, né? Maria Joaninha, o Mauro, o Meleca e o Caramelo, e escrever o nome deles no outro lado do papel. Olha lá, eu coloquei aqui até alguma característica, mas você pode apenas escrever o nome deles, depois virar tudo e brincar de jogo da memória. Eu fiz assim, ó, primeiro no papel, que eu dividi, e depois eu recortei. Assim eu tenho 8 cartas para a minha caixa, para o meu jogo da memória. O papelzinho que eu dobrei foi esse aqui, ó. Dobra a folha, aqui primeiro ao meio, dobra de novo aqui e dobra aqui. Quando a gente abrir, tem 8 partes e dá para fazer as peças. E para guardá-las, eu também, ó, peguei uma sacolinha bem pequena que tinha na minha casa, que eu reciclei. E ficou aqui, guardadinha na minha caixa do cartunista. Eu espero que você esteja fazendo a sua caixa para aprender também, junto com os autores, a construir tirinhas. Isso é muito bacana, não é? E eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. A professora agradece a sua participação, me despeço por hoje, te espero na próxima aula, desejo que você fique bem, se cuide, abraços no ar.